Bem, boa tarde a todos. Deixa eu conter um pouquinho a emoção pela alegria de reencontrar tantos rostos queridos. Não foi por acaso que eu escolhi falar nesse dia, fui eu que escolhi a data, fui eu que pedi para falar no meu aniversário. Pô, não sou bobo, sou nesse período de confinamento social, eu que gosto muito de relações humanas, e como nós estamos privados temporariamente, eu pedi para falar nessa data, pelo menos eu encontro virtualmente com o maior número de pessoas, e como eu sou muito carente, tenho um contato e as pessoas me parabenizam, mandam seus afetos, isso me conforta, me fortalece muito. Então, eu agradeço, o presente, na verdade, é meu. Eu que estou muito feliz por poder falar hoje da doutrina espírita, na frente de tantos amigos, e no meu aniversário. Então, um presentão. Então, rogamos a Jesus, nosso divino amigo, que nos envolva em fluidos de muito amor, de muita paz, e que todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos ser atendidos nas nossas necessidades mais íntimas. Eu quero começar contando uma história que eu estou adaptando às minhas palavras e, obviamente, à minha emoção, que é baseada no capítulo 18 do livro Contos e Apólogos, do espírito Irmão X, que é Humberto de Campos, pela psicografia do Chico Xavier. E vocês também encontram essa mesma adaptação no YouTube, no caso contado pelo Divaldo, muito melhor, mais bem contado pelo Divaldo, no YouTube, chamado O Caso da Mulher Atormentada. Mas eu vou compartilhar com as minhas palavras e com a minha emoção. Conta que era um entardecer daqueles em Jerusalém em que o céu ficava quase que pintado de dourado pelas emanações do raio solar. As portas da escadaria do Templo de Jerusalém estava um homem esguio, de uma beleza incomum, que estava comparando, analisando a paisagem ao redor. De repente, uma jovem mulher, toda adornada de joias, começa a olhar para aquele homem de uma maneira diferente. Sem que ela soubesse explicar, ela se vê magneticamente ligada às vibrações daquele homem incomum. E quando ela percebe o seu olhar fascinante, ela se apaixona por ele. E ela então se arruma toda e se dirige àquele homem de beleza incomum. E diz a ele: estrangeiro, eu sei que tu és estrangeiro, porque os teus cabelos, divididos ao meio, ao estilo nazareno, te diz que você é estrangeiro. E eu consigo perceber que você também chegou agora na cidade, porque os teus pés ainda estão marcados pelos arbustos do caminho, e o teu rosto está empapado de suor. Estrangeiro, eu quero te dizer que hoje é o meu aniversário. Eu gostaria de te convidar para o banquete que eu darei na minha casa logo mais. Ele olhou com ternura para aquela mulher, que era muito bela, e respondeu com muita paciência: eu não posso. Ela insistiu: ô Nazareno, deixa-me dizer-te, faz muito tempo que não vejo alguém tão belo quanto és. Venha na minha casa. Eu sou uma mulher que elege suas companhias noturnas. Hoje mesmo, dia do meu aniversário, eu rejeitei um sacerdote do templo, um conquistador romano, um homem de muito dinheiro, porque sou rica e meus cofres estão abarrotados de ouros e pedras preciosas. Vem à minha casa e eu não te cobrarei nada. Tu virás. O homem, então, mais uma vez, com muita ternura, diz a ela: hoje eu não posso. Nazareno, deixa-me dizer-te, eu colocarei uma bandeja de prata com água cristalina e as mais caras essências para lavar os teus pés, e eu enxugarei eles com os meus cabelos.
Colocarei uma escrava desnuda para dançar diante de ti e não te pedirei nada. Ficarei sentada à soleira da porta, só te olhando, enquanto ficas deitado, repousando da espreguiçadeira, para que eu possa dizer que um dia o homem, que era mais belo que a madrugada e nobre como a espada nua, passou na minha casa de meretriz e não me tornou mais desventurada. Tu virás? E aquele homem de olhar fascinante diz a ela: hoje eu não posso, mas um dia eu atenderei ao teu chamado. Ela insiste mais uma vez: ó Nazareno, eu não tenho amanhã, pois sou vendedora de ilusões. Os homens dizem que meus lábios possuem um mel mais doce que as romãs saborosas, que os lírios do vale não têm as carícias dos meus braços. Deixa-me dizer-te uma coisa. Eu descobri em teus olhos diferente chama que arde meu coração, e por isso eu te afirmo, estrangeiro, eu te amo. Tenho sede de afeição que me completa a vida, e por isso eu te digo, eu te amo, estrangeiro. Atende ao meu convite, vem na minha casa. Ele olha para ela com uma ternura sem igual. Olha com ternura nos seus olhos e lhe responde: eu não posso. Hoje eu não posso. Porque eu vim dos céus, não para cumprir a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu cumpra a sua obra. Mas um dia, que não está longe, eu irei atender ao teu chamado. Aquela jovem mulher que elegia suas companhias noturnas, que nunca havia sido desprezada, rejeitada, se desesperou diante da negação. Saiu proferindo reclamações e sarcasmos e desapareceu na esquina do templo, sumindo no entardecer. 2 anos se passaram. E uma certa manhã, Jesus estava curando paralíticos e outras criaturas com necessidades diferentes, ao lado do poço de Betesda, quando uma senhora bem idosa pede para falar com o mestre. E quando Jesus lhe dá atenção, ela então se dirige a ele pedindo seu socorro para uma criatura que vivia de forma torturada em grave sofrimento. Jesus parecia conhecer de quem aquela senhora falava. Então atende ao seu pedido. E a mulher vai guiando o mestre até o local. Atravessaram uma região de campo, chegaram a um local montanhoso, até que ela aponta para dentro de uma gruta e diz: é aí dentro, Senhor. Ela está aí dentro. O mestre, então, adentrou aquela gruta que exalava terrível odor de podridão. Experimentou um choque que era natural entre o claro e o escuro, e as palpadelas foi buscando quem se encontrava no interior daquela caverna. E quando os seus dedos buscavam quem chorava, tocou aquela cabeça, ele sentiu que a cabeça estava empapada de suor e de pus. Os cabelos saíam ao toque dos dedos. Ele fitou, ele olhou com muita misericórdia aquele indescritível corpo carcomido pelas úlceras, com a pele enegrecida, com o rosto disforme, com feridas sanguinolentas que tinham pus pela carne.
parecia mais um monturo em putrefação. Com exceção dos olhos profundos e indagadores, nada mais lhe restava da feminilidade antiga. Era apenas uma sombra leprosa do que um dia ousou ser uma mulher. E que ninguém mais se aproximava. Então, com uma voz sufocada, a mulher perguntou: o que vieste fazer aqui? Que queres de mim? Se vieste buscar os encantos e carícias de um corpo juvenil, foges, pois já é tarde demais. Eis o que os homens fizeram de mim. Sou toda podridão. Se vieste por misericórdia, foge, pois ninguém te compreenderá o gesto. Jesus agachou-se e ficou na altura dos olhos daquela mulher. E olhando nos seus olhos, ele disse: venho atender ao teu chamado. Lembra-se? E a mulher, como que num espanto, reunindo as poucas forças que ainda lhe restavam naquele corpo quase à morte, limpou os olhos de pus e fixou o olhar naqueles olhos resplandecentes e disse: Nazareno lindo, eu esperei por ti por 2 anos e tu não vieste. Eu acendi uma candeia, coloquei na janela para iluminar os caminhos, na certeza que tu vieste, mas você nunca veio. Mas agora que chegas, é tarde demais para nós. Foge, deixa-me morrer, é muito tarde. Sou apenas um corpo em decomposição. O mestre, porém, transbordando de compaixão, dobrou-se fraternalmente diante daquela mulher, a pegou no colo, aconchegou-a junto ao peito e de manso saiu com ela, dizendo: vinde a mim, tu que sofres. Na casa de meu pai nunca se extingue a esperança. A minha comida é fazer a vontade de meu pai. Eu sou o bom pastor e conheço nominalmente todas as ovelhas que o Pai me confiou, e nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Se o teu corpo não te serve mais de nada, entrega-me a tua alma. A infeliz, sem acreditar no que acontecia, só consegue sussurrar: Mestre Nazareno, tu que curas, que reanima e alivia, que vieste fazer junto uma mulher tão miserável como eu. E ele, resplandecente de ternura, a leva para fora daquela gruta infétida, mal cheirosa. E ela, depois de tanto tempo, vê pela primeira vez os raios do sol. Envergonhada, ela cobre os olhos, tapa o rosto, mas o mestre retira a sua mão e, olhando seus olhos com ternura, lhe diz: vinde a mim, eu sou o bom pastor. E aquele que acredita e confia em mim, mesmo morto, viverá. Confia, o amor de Deus não desampara a nenhum de seus filhos. E aquela mulher, aconchegada ao doce peito de Jesus, dá seu último suspiro na carne e adentra a imortalidade nos braços de Jesus. O título do nosso estudo de hoje chama-se Os Desígnios de Deus.
Se nós conseguirmos fazer um paralelo com essa história magnífica contada pelo irmão X, que eu tentei interpretar da melhor forma possível, conforme minhas palavras e meu sentimento, nós consigamos fazer um paralelo como Jesus fazia com suas parábolas, nós poderemos enxergar a solicitude de Jesus, que ele mesmo diz que foi enviado não para cumprir a sua vontade, mas a vontade daquele que lhe enviou. E a vontade daquele que lhe enviou, que é Deus, é cumprir a sua obra. E isso era o seu alimento, era o que o nutria, o fortalecia, o que lhe dava ânimo, motivo de viver. Nós vamos entender que Jesus representa o amor de Deus personificado junto à humanidade terrena. Então, Jesus, nessa história, representa o amor da providência divina. E a mulher? A mulher representa a humanidade terrena, todos nós. Quando nós olhamos a mulher no início da história, que roga a Jesus que vá atender ao seu pedido de ir em sua casa para comemorar o seu aniversário, pode ser comparável à nossa postura como seres humanos, que rogamos a Deus o benefício do seu amparo, da sua assistência, para N questões diferentes do nosso cotidiano, em que nós solicitamos a misericórdia divina que atenda a vários tipos de necessidades e vontades nossas. Mas como aquela mulher, muitas vezes os nossos pedidos não são possíveis de serem atendidos. Ou melhor, que não sejam atendidos. Porque naquele momento em que solicitamos, de alguma forma, o que nós estamos pedindo, ou a maneira como encaramos o que pedimos, é prejudicial para as nossas necessidades e para o nosso objetivo, que é a evolução. E muitas vezes, a providência divina, representada por Jesus nessa história, vai dizer para nós, com muito carinho e amor, não posso. Não é o momento. Agora não é possível. E quantas vezes nós vamos nos comportar como a mulher da história? Revoltados, impacientes, porque nós não tivemos aquilo que desejávamos, a nossa solicitação, o nosso pedido devidamente atendido conforme esperávamos. E muitas vezes nós vamos considerar que Deus não é justo, que Deus não é amoroso, que Deus não se preocupa comigo, não se importa com a minha felicidade, porque vira as costas para mim, não atende a minha solicitação. E é interessante que essa atitude, que é comum a todas as pessoas, todos nós muitas vezes nos comportamos e nos sentimos dessa maneira, é um comportamento comparável à conduta de uma criança mimada. Quando nós somos crianças, não sei se vocês lembram disso, não faz tanto tempo assim, quantas vezes na infância nós odiávamos nossos pais porque obrigávamos a tomar banho, nos obrigava a ter que acordar cedo para ir para a escola, nos obrigava a ter que estudar, nos obrigava a ter que comer legumes e verduras, a tomar o remédio amargo, a ter que fazer coisas que iam contrárias à nossa vontade infantil. Para nós, o mundo ideal, o mundo infantil, era que as nossas vontades e os nossos caprichos pudessem ser devidamente cumpridos, realizados, sem nenhum tipo de questionamento. Qual seria o mundo ideal para a criança? Nunca estudar, jamais tomar banho, só comer doce, nunca ir dormir. Esse seria o mundo ideal. Mas a vida não se resume aos caprichos infantis. E aí o que acontece?
os nossos pais que pensam no nosso melhor, que têm capacidade e têm a função de zelar pelo nosso bem-estar, pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso esclarecimento e nosso progresso, o que eles fazem? Pelo nosso bem, dizem não. 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 Tem uma frase do Paulo Freire, que muitos aqui adoram, minha amiga Kátia adora, não é? Ele tem frases maravilhosas, que ele diz: o não educa. Mas sem ele é impossível educar. Ou seja, se você diz não o tempo todo, é lógico que você não educa. Mas se você nunca disser não, é impossível educar dessa forma. O não é mecanismo do processo educacional, mas não o tempo todo. Mas Deus nos diz não o tempo todo? Não. Estou falando não a beça, né? Não. Ele vai nos dizer todas as vezes que for prejudicial para nós, como nossos pais fazem. Pai, eu não quero ir para a escola. Não, você vai para a escola sim. Você precisa ir para a escola, é necessário. Mas eu não quero comer brócolis. Não, tem que comer brócolis sim. É horrível, mas vai ter que comer. Mãe, eu não quero tomar remédio. Tomar vacina, por exemplo, dói, não dói? Tomar vacina? Mas é necessário, porque vai trazer um bem. Porque os nossos pais conseguem ver além do limite da nossa visão. Então, os nossos pais representam o que a providência divina faz conosco. A providência divina que compreende mais, porque é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que é onipotente, tem todo o poder, onisciente, toda a compreensão, conhecimento de tudo, nada escapa ao conhecimento de Deus, como nós vamos encontrar no Evangelho. Não cai um fio de cabelo de vossa cabeça que Deus, vosso Pai, não saiba. No Velho Testamento nós já tínhamos semelhante. Não cai uma folha da árvore que Deus não saiba. Tudo Deus sabe. Jesus até nos recomendou, quando orardes, fazei em secreto. Recolhei ao vosso quarto, fechai a porta e em segredo orai. Porque Deus, que tudo sabe até o que se passa em segredo, ouvirá a vossa prece. Então é um princípio que Deus tudo sabe. E Deus sabe mais do que nós, porque Ele tem o infinito da perfeição. Deus não comete erro. Deus não se engana. Deus não falha nunca. E tudo que Deus faz é perfeito e é justo, porque as suas leis se submetem à sua soberana bondade e justiça. Então, quando Deus, que compreende muito melhor do que a nossa acanhada visão, que vê só o agora, o imediato, esse momento, ele consegue ver a eternidade, porque como nós encontramos na própria Bíblia a expressão hebraica Jeová como nome de Deus, que significa em hebraico os 3 tempos do verbo ser, aquele que era, que é e que será, demonstrando que Deus é a eternidade, em que o Senhor da vida tudo sabe, porque tudo criou. E Ele que sabe todas as coisas, consegue compreender as consequências daquele nosso pedido, do nosso interesse, da nossa vontade. E muitas vezes, pelo nosso bem, diz não, como os pais dizem não para nós. E o interessante observar é que à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos crescendo, que nós vamos amadurecendo, nós vamos compreendendo por que os nossos pais disseram não no passado. Quando eu disse que não queria tomar vacina, e mesmo doendo, eles me deram vacina. Porque hoje eu compreendo que se não fosse a vacinação, eu estaria submetido às doenças. E provavelmente não teria vivido os 46 anos que eu estou completando hoje. Com cara de menino, né? Ninguém dá mais de 45. Mas, então, se não fosse isso, por mais que tenha doído, eu não teria evoluído, não teria me desenvolvido, não teria vivido até os dias atuais. Então, é importante entendermos que a providência divina, ao nosso bem, muitas vezes vai nos dizer não. Como Jesus disse à mulher, eu não posso, hoje eu não vou. E quantas vezes reagimos como ela? Fazemos birrinha,
ficamos magoados, briguei com Deus, não acredito mais em Deus, não me submeto mais a Deus, porque Deus não cumpre as minhas vontades. Crianças birrentas, crianças mal criadas. Como é que uma criança mal criada reage quando os pais lhe negam alguma coisa? E a gente já viu isso nas ruas, em vários lugares. Esperneia, chora, grita, faz escândalo. Mas isso muda, de alguma maneira, a opinião dos pais? Ou pelo menos não deveria. Mas o pai sensato, um pai responsável, nunca vai ceder aos caprichos daquela malcriação, daquela birra. Porque ele sabe que a criança não tem capacidade para discernir o que está fazendo. Deus, que é um pai soberanamente perfeito, não se equivoca. Ele vai dizer para a gente com toda tranquilidade que não, mas vai fazer para o nosso bem. Mas como é que eu vou compreender, então, os desígnios de Deus, como Deus decide alguma coisa? Porque desígnios vem do latim e significa esboço, projeto, vontade, propósito. Então, todas as vezes que nós pensarmos em desígnios de Deus, nós estamos falando dos projetos de Deus, da vontade divina, do propósito divino. É lógico que na nossa condição de espíritos ainda imperfeitos, nos escapa a compreensão do quais serão os propósitos, a vontade de Deus sobre nós, sobre o mundo. Falta-nos compreensão para isso. É natural. Então, saber por quê, nem sempre nós saberemos, mas nós saberemos sempre o para quê. Porque tudo que Deus faz tem um propósito, tem um fim, tem um objetivo útil, porque Deus não faz nada inútil. E tudo que acontece no universo está submetido à vontade divina. Então, significa que qualquer coisa que aconteça em minha vida, seja de bom, conforme os meus desejos, ou de negativo, contrário aos meus desejos, será sempre útil, segundo a vontade divina. Atenderá sempre a um propósito útil, conforme a vontade divina tem para a minha vida. Esse é um ponto importante. Então, como é que a gente pode analisar o para quê? Já que eu nunca vou saber, por enquanto, desculpa, vou corrigir, não nunca, no momento, na atual condição que nos encontramos, eu não tenho como saber. Os espíritos na mesma condição que eu, que estão habitando ainda o planeta Terra, que não chegamos ainda à perfeição, que não nos depuramos completamente, não conseguiremos entender. Mas um dia, quando alcançarmos todo o progresso evolutivo que as almas têm a realizar para chegar à condição de espíritos puros, que temos Jesus como o maior exemplo. Jesus é o modelo mais perfeito que serve para a humanidade como guia e modelo. E quem nos ofereceu esse modelo foi Deus. Porque Jesus é o exemplo da evolução que nós chegaremos. Ele é um espírito que conseguiu, na sua trajetória evolutiva, galgar todos os patamares da reforma moral, do desenvolvimento intelectual, da sua moralização, da conquista das virtudes espirituais, para chegar a ser hoje o executor da vontade de Deus em todo o universo. Porque quando os espíritos chegam a essa perfeição, eles conseguem ver a Deus e compreender a vontade de Deus. E esses espíritos passam a ser os ministros da vontade de Deus em todo o universo. Nós também seremos. Olha que coisa bacana. Eu hoje não sei qual é a vontade de Deus. Não sei os propósitos da vontade de Deus sobre todas as coisas que acontecem no mundo. Mas um dia eu compreenderei. E também direi, como Jesus disse, eu e o Pai somos um só. Por quê? Porque Jesus compreende a vontade de Deus e a executa. Um dia nós também diremos, eu e o Pai somos um. Porque a nossa consciência, que é onde estão escritas as leis divinas,
dirão as nossas ações conforme perfeitamente descreve a lei divina. Então, nós executaremos a vontade de Deus em toda parte. Hoje, nós estamos no processo de nos reconduzirmos à casa do Pai, nos realinharmos com a lei divina. Por isso, nós estamos em processo de erro e de acerto. Por isso que nós nos debatemos ainda numa certa pirraça quando somos contrariados, quando a vontade divina discorda da nossa vontade imperfeita e limitada. E aí, o que fazer? A doutrina espírita, então, vem ao nosso auxílio, vem ao nosso amparo, nos orientar, vem nos trazer entendimento, lançar, como se diz, luz para o nosso entendimento. Então, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, os itens que vão tratar da destinação da terra, causa das misérias humanas. Uma das formas de começarmos a compreender a finalidade, o para quê de determinadas ocorrências em nossas vidas, conforme a vontade divina, que muitas vezes contrariam o nosso entendimento, a nossa vontade, se nós olharmos com a ótica da doutrina espírita, como os espíritos benfeitores nos orientam a destinação do planeta Terra e as causas das misérias humanas. E nesse item, Allan Kardec, com muita didática, com muita sabedoria sobre a inspiração dos benfeitores espirituais, ele vem nos dizer que muitas pessoas se admiram que na Terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias, enfermidades de toda a natureza. Mas eles se esquecem de analisar dois pontos fundamentais. Que a situação moral que a humanidade passa, que a humanidade da Terra, ela não tem nada de espantar, desde que a gente leve em consideração dois pontos: a destinação da Terra e a natureza dos espíritos que habitam a Terra. Primeira delas, a destinação da Terra. A Terra, ela tem a destinação que nós poderíamos trazer como exemplo de 3 aspectos. Podem ter mais, mas vamos trazer aqui alguns aspectos. Primeiro, a Terra é um educandário. O planeta Terra, como todos os planetas que circulam no universo, servem de morada aos espíritos que ali reencarnam para viver experiências em novos corpos de carne, como aprendizado, como uma grande escola. A gente não costuma falar no popular a escola da vida, e é uma grande verdade. A vida é uma grande escola. E o planeta Terra é essa escola que vai nos educar, que vai nos dar a oportunidade de viver inúmeras experiências da convivência, das relações, no trato com as intempéries da natureza, no trato com as relações humanas. E nesse aprendizado, nessas experiências que nós vamos trocando, nós vamos aprendendo muito. E qual a principal lição? Aprendermos a sermos humanos. Não no sentido de corpos humanos ou raça humana, a desenvolvermos humanidade, o sentimento de humanidade para com o outro. Aprendermos a sermos cristãos, verdadeiros cristãos. Não o cristão que é identificado pela sua denominação religiosa, porque é assim que nós somos identificados como cristãos hoje. Porque somos de uma religião baseada no cristianismo, que se baseia no Evangelho de Jesus. Mas o verdadeiro cristão, que é aquele que é identificado não pela religião, mas porque suas ações revelam o Cristo que já habita em si. Nós estamos no processo de vivência do cristianismo, não só na mente, não só nos lábios, mas na alma, na mente, na vivência, na prática. Conforme Jesus nos ensinou, a árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, que os nossos frutos diários revelarão o Cristo que há em nós. Assim que seremos reconhecidos como Cristo. Então, é uma escola que nos ensina essas relações, esse aprendizado, o aprendizado da convivência, do compartilhar,
da solidariedade, da necessidade de desenvolvermos as qualidades, desenvolvimento da inteligência. A vida no planeta Terra é uma grande escola. Essa escola também tem um outro aspecto ao planeta Terra. É um grande hospital, onde todos nós somos doentes, sem exceção. Alguns estão mais graves, outros menos graves. Alguns estão em tratamento intensivo, na UTI. Outros estão no tratamento, mais clínico, ambulatorial, mas todos nós estamos no grande hospital que é o planeta Terra. E nesse hospital nós estamos nos medicando em quê? Nas nossas deficiências morais, que são tratadas através de terapêuticas coletivas, quando reencarnamos no grupo familiar, como vivemos em sociedade, e que nós somos obrigados a ter que viver com as diferenças, respeitar as diferenças, respeitar o próximo, a aprender a calar, aprender a ceder, aprender a renunciar, aprender a amar, aprender a solidarizar. São todos os valores que a experiência desse grande hospital que é o planeta Terra nos ensina para nos medicarmos, para tratarmos as nossas doenças do ponto de vista moral. A inveja, a calúnia, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a ganância e tantas outras, a desonestidade, a mediocridade, o preconceito e tantas outras doenças morais que ainda existem na nossa natureza por sermos espíritos ainda imperfeitos, mas que gradativamente na convivência nós vamos nos lapidando. E aí nós ficamos perguntando por que Deus assola a humanidade com uma pandemia como essa? Por que Deus, onde é que está nos desígnios de Deus permitir um coronavírus para arrasar uma sociedade como a nossa, como virar nossas vidas de pernas para o ar? Muitas vezes nos perguntamos, não é verdade? Quem de nós não ficou assim, espantado, como de uma hora para outra a nossa vida virou de cabeça para baixo? Tudo que nós tínhamos como muito seguro, como muito certo, como água, escorreu pelos nossos dedos. Muitos passaram por dificuldades, adoeceram, perderam o emprego, tiveram entes queridos que desencarnaram pela doença, tudo muito de repente. E quantos de nós não se questionaram, meu Deus, o que você queria com isso? E nós muitas vezes não tivemos, ou não teremos por enquanto, a resposta. Por que Deus permitiu? Mas podemos pensar para quê? Se nós pararmos para pensar, esse momento de pandemia permitiu que nós pudéssemos rever questões importantíssimas da nossa vida que estavam negligenciadas. A pandemia nos obrigou a viver em família, coisa que a vida, com as várias ocupações, a busca incessante por ganhar cada vez mais dinheiro para ter uma posição social melhor, a diversos outros interesses além da convivência familiar, muitas vezes nos obrigávamos a nos distanciar. E as relações familiares estavam se enfraquecendo, se afrouxando. Muitas convivências familiares estavam gravemente enfermas. Filhos abandonados, esposas e esposos abandonados, desagregação do grupo familiar. Por que nós estamos falando tanto do grupo familiar? Porque na visão da doutrina espírita, o grupo familiar é o núcleo mais importante da sociedade. É o primeiro compromisso que nós temos na encarnação. Deus, na sua infinita sabedoria, nos colocou para viver em grupo, em família, porque nós necessitamos dessa convivência. São os melhores espíritos para a nossa vivência. Não são aqueles que eu gostaria, os melhores conforme o meu interesse, mas são os melhores conforme a necessidade. E a pandemia nos obrigou a ter que voltar para essa convivência, que muitas vezes estava adoecida. Eu gosto muito de um livro, uma obra dita infantil, mas que ela tem uma proposta psicológica fantástica. Se chama O Pequeno Príncipe. Eu não sou Miss, não, mas adoro O Pequeno Príncipe, né?
que as Mises diziam sempre no seu discurso. Qual o livro que leu? O Pequeno Príncipe. Mas é um livro magnífico porque tem uma interpretação toda psicológica por trás. O diálogo dele com a raposa é um diálogo fabuloso, quando a raposa diz a ele: o indispensável é invisível aos olhos e só se vê bem com o coração. Quantas vezes a nossa visão estava conturbada, mesclada, obstada por interesses variados, que a pandemia nos proporcionou retornar à convivência como primeiro compromisso, que é viver em família, que é cuidar da saúde, que é cuidar do meu próximo. Então, nesse momento de reflexão que a reunião de hoje nos proporciona, nos desígnios de Deus, lamento informar que nós não saberemos sempre por que Deus faz determinadas coisas. Nós ainda não podemos compreender isso. Mas nós podemos compreender que Deus nunca erra. Deus é Pai, como Jesus nos ensina. Deus é amor, como diz o evangelista João em seu evangelho. Deus nunca se equivoca. E Deus baseia todos os seus propósitos nas suas leis, que são sábias e justas. Mas podemos compreender o para quê. Cada situação que nos acontece tem um fim útil de nos fazer progredir, porque enquanto estamos encarnados, nós estamos em aprimoramento, em aprendizado, em transformação dos nossos valores para nosso progresso, para nossa evolução. Então, tudo que nos acontece, mesmo que nos pareça um mal, só é um mal aos nossos olhos que são limitados, mas será sempre um bem, será sempre útil, segundo a vontade imperfeita de Deus. Como na história que eu contei inicialmente, aquela mulher que estava completamente desprovida de todas as ilusões da matéria, e quando estava com seu coração diante da dor, que lhe foi um grande instrumento para se libertar dessas ilusões que faziam com que ela se perdesse, se abriu à vontade divina, a misericórdia se fez presente na figura de Jesus a acolhê-la. Da mesma forma, todos nós somos acolhidos pela misericórdia divina sempre. Que saibamos, para isso, dizer como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é em todo o universo. E que a vontade divina abençoe os nossos dias, hoje e sempre. Graças a Deus.